Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 1 comigo, professor Humberto. Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção da atividade de ontem de Matemática 1 sobre gráfico da função do primeiro grau. Na verdade, nós estamos fazendo aqui a análise do gráfico da função do primeiro grau com uma incógnita, tá? Vamos começar aqui da primeira questão, livro e caderno na mão, para nós iniciarmos aí a nossa correção, tá? Classifique as funções em crescentes e decrescentes. Como é que a gente reconhece pela equação quando uma função é crescente ou decrescente? Você vai determinar isso através do valor de A, que nesse caso é o coeficiente de x, o número que multiplica x. Se ele for positivo, a função é crescente. Se ele for negativo, a função é decrescente. Então, no item A, o A vale menos 3. Então, a função é decrescente porque o A é negativo. No item B, x sobre 5 menos 1. Quem é o coeficiente de x aqui, professor? Lembre que aqui em cima é como se tivesse 1. Então, é 1/5 de x. O valor de A, na verdade, é 1/5. Como ele é positivo, então a função é classificada como crescente, tá? No item C, cuidado que o coeficiente de A nem sempre é o primeiro termo da equação da função do primeiro grau. Aqui no caso, quem multiplica A é o 2 positivo. Então, como A vale 2 positivo, a função é crescente. E no item D, y é igual a 4 menos x. Quem está multiplicando aqui o x, professor? No caso é menos 1. O valor de A é menos 1. Então, a função é classificada como decrescente. Tá bom? Essa é uma parte importante. Saber classificar a função do primeiro grau em crescente ou decrescente, analisando a equação característica. Tá bom? Segunda questão. Dê para cada uma das seguintes funções os valores reais de x para os quais se tem y igual a zero, y maior que zero e y menor que zero. Para determinar esse valor em todas as funções, nós precisamos determinar de cada item desse a raiz. E o que é a raiz de uma função? É a raiz que torna o y nulo, torna y igual a zero, por exemplo. Qual é o valor de x que eu substituo aqui que o y vai dar zero? Se eu substituir o x por 6, 6 menos 6 dá zero. Então, a raiz dessa função é zero. Ou então, eu substituo o y por zero e resolvo a equação. Zero igual a x menos 6. Esse 6 que está negativo vai para o primeiro membro positivo. X igual a 6. A partir dessa raiz e da informação se a função é crescente ou decrescente, nós podemos fazer a análise dos sinais. Como assim, professor? Por exemplo, essa função é crescente. Por quê? Porque o A vale 1 positivo. Então, como eu falei para vocês, o y será zero quando o x for igual a 6. Como a função é crescente, todo valor que eu substituir que for maior que 6, a função é positiva. E todo valor que eu substituir for menor que 6, a função será negativa. Por exemplo, se eu substituir o x por 7, 7 menos 6 dá 1 positivo, né? E 7 é maior do que 6. 8, 9, 10, qualquer valor desse. Agora, se eu substituir por valores menores que 6, 5, por exemplo, 5 menos 6 dá menos 1. Observe que o y começa a ficar negativo, tá bom? E, professor, e quando a função for decrescente? Por exemplo, lá no item C, tá? Qual é o valor que eu vou substituir aqui por x que o y vai ser zero? Turma, nesse caso, se eu substituir o x por um negativo, irão ficar dois sinais negativos aqui, ó, menos, menos 1, menos 1. Na multiplicação de sinais, o 1 vai ficar positivo, e um positivo com um negativo é zero, tá? Ou então, como eu falei, substitui o y por zero,
Passa esse x que está negativo para o primeiro membro positivo, vai ficar x igual a menos 1. Então, a raiz dessa função vale menos 1. Mas observe que a função é decrescente. E o que é que ocorre com isso, professor? Dê uma olhada aqui no item C. A raiz é menos 1, tá? E aqui se inverte, ó. Todo valor que for menor que menos 1, o valor de y será positivo. E todo valor que for maior que menos 1, o y será negativo, tá? Quem é maior que menos 1, professor? O zero, por exemplo. O zero é maior que menos 1. Se eu substituir o x por zero, o resultado vai ser negativo. Vamos lá para o item C, ó. Menos 0, menos 1. 0 é neutro, né? O resultado será negativo, menos 1. Menos 1, menos 1, menos 2. Menos 2, menos 1, menos 3. Então, observe que todos os valores de y serão negativos. Tá certo? E vocês vão fazer isso para os itens D, E, F, G e H. Vão fazer a análise da função, se ela é positiva ou negativa, e vão determinar onde é que o y é nulo, onde é que o y é positivo e onde que o y é negativo. Tá? A terceira questão, onde nós vamos ter que esboçar o gráfico de cada função, melhora a visão lá da segunda. Como assim, professor? A terceira questão é basicamente a mesma coisa. Nós vamos determinar um intervalo onde o y é nulo, a raiz, onde o y é positivo e onde o y é negativo. Mas nós vamos ter que levar em consideração duas coisas. Primeiro, o valor da raiz da função e se ela é crescente ou decrescente. Nesse caso, no item A, a raiz é 7, porque 7 menos 7 dá 0. E a função é crescente porque o A é positivo. Se eu esboçar o gráfico dessa função, olha o gráfico. Ó. Aqui o eixo x, aqui a raiz que é 7. Como a função é crescente, então nesse caso a reta é inclinada para cima. Tá certo? Então y igual a 0 é nesse ponto, no ponto 7. À direita do x será tudo positivo. Por quê, professor? Porque a reta está acima do eixo x. E aqui no caso, abaixo do eixo x, né, ou à esquerda do 7, todos os valores de y serão negativos. Tá? E se for o contrário, professor? E se a função for decrescente? Como, por exemplo, nesse item C aqui, ó, y igual a menos x. Né? O coeficiente de x, o a, é negativo, menos 1. E nesse caso a raiz é 0, porque quando x for igual a 0, y também será 0. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui no item C. Ó. A raiz é 0. A função é decrescente, então o gráfico será inclinado para baixo. Todos os valores aqui, né, que estão à direita do zero, que são maiores que zero, vão gerar um y negativo. E todos os valores que estão à esquerda do zero vai gerar o y positivo, porque o gráfico está acima do eixo x. Tá? Então, nesse caso, observem, aqui é a raiz, aqui a função é negativa, porque o gráfico está abaixo do eixo x, e aqui a função é positiva, porque está acima do eixo x. Então, o gráfico ajuda a fazer uma análise melhor da função, certo? E vocês vão fazer a mesma coisa aí com os itens D, E e F, se eu não me engano. São até esses dois itens aí, tá? Quarta questão. Analise os gráficos, classifique cada um em crescente ou decrescente e determine os valores reais de x para que se tenha y igual a 0, y maior que 0 e y menor que 0. Ou seja, aqui é a raiz, aqui onde a função é positiva, o valor de y é positivo,
e aqui onde o valor de y é negativo. Observando o gráfico, como é que eu vou saber quem é a raiz da função, professor? A raiz é o ponto onde o gráfico toca o eixo x, onde o gráfico intercepta o eixo x. Ele está interceptando o eixo x no ponto 4. Então, x é igual a 4. Observe que todos os valores que estão à direita do 4, ou seja, todos os valores que são maiores que 4, o gráfico está abaixo do eixo x. Então, isso significa dizer que os valores de y são negativos. E todos os valores que estão à esquerda do 4, ou seja, todos os valores que são menores que 4, estão com o gráfico acima do eixo x. Então, os valores de y serão positivos. Tá certo? Essa é a análise que nós temos que fazer aí. No item B, para determinar a raiz dessa função, eu observo onde o gráfico intercepta o eixo x. O gráfico intercepta o eixo x no ponto menos 3. Posso afirmar que a função é crescente, porque está aqui, né, crescendo em relação ao eixo x. Tá bom? Observe que todos os valores que estão à esquerda do menos 3, ou seja, os valores que são menores que menos 3, ficam abaixo do gráfico. Então, eles são negativos. E todos os valores que são maiores que menos 3, tá, ficam acima do eixo x. Então, isso gera valor de y positivos. Tá ok? Então, turma, essa foi a nossa correção, tá certo? Um abraço para vocês. Quero ver todos vocês no nosso plantão. Tira dúvida, estou sentindo a falta de muitos por lá. E até a nossa próxima aula.